Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego Bernardo. Bem-vindo aí à nossa última aula sobre lista customizada. Vamos encerrar esse conteúdo hoje e finalmente ver a nossa lista customizada funcionando, ok? Só para a gente fazer uma revisão aí, certo? Na primeira aula nós criamos aí nós criamos o layout da nossa lista, né? Então nós criamos aí a nossa activity lista customizada, certo? E nessa nossa activity ela contém somente um componente list view. Nós colocamos o nosso componente list view da nossa lista customizada. Na primeira aula nós criamos também, além da nossa activity, lista customizada, nós criamos um outro arquivo de layout, que é a lista customizada row, que representa o layout de cada item da nossa lista. Que ela contém aí um image view, dois text view, com nome e um código, e um botão. Foi isso que nós fizemos na primeira aula, nós criamos o layout da nossa lista customizada. Na segunda aula, nós criamos aí o nosso adapter, nós criamos a nossa classe adaptadora, que herda de base adapter, e e essa classe é a classe responsável por quê? Por gerenciar todos os componentes do nosso layout, todos os componentes da nossa lista. A imagem, o text view e o botão, certo? Então, na aula passada nós criamos, aí foi uma aula mais densa de conteúdo, né, mais pesada, nós criamos a nossa classe adaptadora. Hoje, para finalizar, nós vamos simplesmente lá na nossa activity preencher a nossa lista com conteúdo, correto? Preencher a nossa lista com conteúdo e tratar aqui o clique do botão excluir. É isso que nós vamos fazer na aula de hoje para finalizar o conteúdo, ok? Então vamos lá na nossa activity, aqui ó, na nossa lista customizada activity, e vamos preencher a nossa lista. Aqui, pessoal, o processo para preencher a lista é o mesmo processo que nós fizemos na lista simples, tá? O processo é o mesmo. O que nós precisamos? Primeira coisa que nós precisamos é ter uma lista com conteúdo, uma lista que terá o conteúdo a ser apresentado. Então, vou criar aqui uma lista simples, um list, né? Uma lista de string. Vou dar o nome aqui de lista nomes. Essa é a lista que contém os nomes a serem apresentados na nossa lista. Depois, nós precisamos de um adaptador. Lembra que na lista simples nós criamos lá um array adapter? Nesse caso, nós não vamos utilizar o array adapter. Nós criamos aqui a nossa classe lista customizada adapter. Então, nós vamos substituir. Ao invés de utilizar o array adapter, nós vamos utilizar a classe adapter que nós criamos, que é lista customizada adapter. E é o nosso adapter. E por fim, o nosso componente list view. Então, list view, que é o nosso LST customizada. List não. LST customizada. Pronto. Se vocês relembrarem, vi que o processo é exatamente o mesmo da lista simples. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos preencher a nossa lista nomes. Nosso array list aí de nomes, vamos preencher eles. Então, primeiro eu vou instanciar aqui meu objeto, um array list de string, simples, e vou colocar alguns nomes aí. Vou colocar o Diego, vou colocar o João, vou colocar a Maria, vou colocar o José, vou colocar também o Pedro e a Ana. Pronto, esses são os nomes da minha lista. Tem aí 6 nomes para minha lista. Se você quiser colocar mais, fiquem à vontade. Então lembre, o primeiro passo é preencher os nomes da lista, preencher o conteúdo da lista. Então, vou colocar aqui. Primeiro passo, preencher o conteúdo a ser apresentado na lista. Aqui nós estamos fazendo na mão, né? Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, nós vamos
fazer um select na nossa base, buscar o conteúdo da nossa base e preencher a lista, ok? Nas próximas aulas, quando nós tivermos feito alguns conceitos mais avançados, principalmente quando a gente vai trabalhando com base de dados, trabalhando com banco de dados já, nós não vamos mais preencher a lista assim na mão, nós vamos fazer uma busca na base, fazer um select na base, e o resultado nós vamos preencher a nossa lista. O segundo passo é preencher o adapter. Então nós criamos lá o nosso adapter e o que nós fazemos? Fazemos um new lista customizada adapter. Iniciamos o nosso objeto adapter. Lembra que aqui na nossa classe adapter nós criamos uma classe, um método construtor que contém lá, que pede o contexto e a nossa lista de nomes. Então nós vamos passar aqui o contexto da nossa aplicação, que é this, e a nossa lista nomes aqui que nós acabamos de preencher. Então na hora que, quando for executada a nossa classe adapter, o que vai acontecer? Nós já estamos passando o contexto da nossa aplicação e a lista de nomes preenchidas. Então eu vou abrir aqui a nossa classe adapter que nós criamos. Aqui está o nosso método construtor, que recebe aí o contexto e a lista de nomes. Então a nossa lista de nomes ela vai vir preenchida aqui e vai simplesmente preencher a nossa lista de nomes aqui da nossa classe adapter, que vai apresentar, nós vamos pegar o nome de cada componente, ver quantos itens tem na nossa lista e assim por diante. A classe adapter vai fazer todo o trabalho dela, conforme nós configuramos. Então o segundo passo nós fizemos aí, simplesmente preencher o nosso adapter. E o terceiro passo, setar o adapter no list view. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos nosso componente, a list view customizado. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o find view by ID para relacionar o nosso objeto aqui de list view com o list view lá do layout. Que lembra que é a nossa list view customizada, LST customizada. Pronto. Agora, qual é o segundo passo? Nesse caso aqui, nós vamos pegar a nossa lista customizada e dar um set adapter, setando esse adaptador que nós criamos. Adapter. Pronto, pessoal. Agora está criada a nossa lista customizada. Vamos executar para verificar o resultado. Então já vamos executar aí, esperar o nosso emulador ser carregado, esperar o nosso emulador receber a atualização do nosso projeto, para a gente verificar o resultado da nossa lista customizada. Bom, então carregou aqui o nosso emulador. Vamos verificar o resultado aqui da nossa lista. Aí está, pessoal, ó, a nossa lista customizada. Então, conforme eu tinha comentado com vocês, ó, cada item da nossa lista ele tem um layout diferente. Então, cada item da lista tem uma imagem, nós temos aí o nome, um código e o botão excluir. O botão excluir que nós ainda não implementamos. Okay? Mas tá aí, agora vai depender muito da criatividade de vocês para criar a lista customizada de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você imagina. Agora você já sabe que você pode colocar qualquer componente aqui em cada item da lista, vai depender da sua criatividade, ok? Então a nossa lista customizada está criada e funcionando corretamente. O que nós vamos fazer agora? Vamos implementar aqui o excluir do nosso botão. Então vamos lá para a gente finalizar. Aqui, vamos lá na nossa lista customizada adapter, que é a nossa classe adaptadora, nossa lista customizada adapter, onde nós implementamos aqui o on-click do nosso botão excluir. Então o que nós vamos fazer aqui? Quando nós clicarmos no botão excluir, nós vamos excluir o nome da lista. Então, lista nome, ponto. Bom, nós vamos remover o item. E qual item nós vamos remover?
o item de acordo com o item que foi clicado, vai depender aqui do índice que veio como parâmetro. Então nós vamos pegar esse i e utilizar ele aqui, ó, que ele vai representar o item que foi clicado. Só que reparem que só a gente colocar o i aqui, ele não vai entender. Tá? Ele não, como nós estamos em um outro método dentro, que é o onClickListener, dentro do onClick, ele não consegue reconhecer a nossa variável int que veio como parâmetro. Então o que nós fazemos? Só colocar um final aqui. Ó. Nós colocamos um final, declaramos ela como uma constante. Agora, reparem que o erro já foi solucionado, foi removido. Okay? Então, aqui, na hora que a gente selecionar o clique do botão, nós vamos retirar o nome da lista. Mas o que acontece? Nós retiramos o nome aqui da nossa lista, que é uma lista de strings comum, não significa que isso vai refletir automaticamente no layout. Por quê? Lembre-se que você lembra qual que é o passo? Eu vou voltar aqui para a minha lista customizada, para a minha activity. Lembra que nós preenchemos a lista, colocamos a lista dentro do adaptador e colocamos o adaptador no list view? Então, reconhecendo esse passo, o que a gente precisa fazer? Sempre que nós retirarmos qualquer item aí da nossa lista, nós precisamos informar o adaptador que houve uma mudança, para o adaptador atualizar o nosso componente list view. Então, qual que é o passo? Nós retiramos um item da nossa lista e informamos o adaptador que essa alteração foi realizada, para o adaptador atualizar o nosso componente list view, ok? Então, nós temos o nosso adaptador aqui na nossa activity e temos que informá-lo aqui, ó. Nós temos que informar aqui para ele atualizar a lista. O que nós fazemos nesse caso? Aqui na minha activity, eu vou pegar o meu adaptador e deixar ele como um objeto estático, para ser acessível a qualquer classe do meu projeto. Então, agora que nós temos o nosso adaptador como objeto estático, nós conseguimos acessar esse nosso objeto adaptador aqui na nossa lista customizada. Então, o que nós fazemos? Olho para a minha classe, para a minha activity lista customizada e acesso o meu adapter, que está como objeto estático. Nesse caso, o que eu faço? Coloco aí, ó, notify dataset changed. O que eu estou querendo dizer? Assim, eu estou avisando o meu adapter que houve uma mudança na lista, na lista de nomes. O adapter, eu fiz uma mudança. E essa mudança pode ser tanto remover quanto inserir um novo item. Sempre que houver alguma mudança no item da lista, mudou o nome, incluiu ou retirou um item, nós temos que chamar o método notify dataset change. Ele vai atualizar vai informar o adapter que houve a mudança, o adapter vai atualizar o nosso list view. Ok? Feito isso, pessoal, só essas duas linhas, vamos executar novamente o nosso projeto. Vamos executar aqui novamente e verificar o resultado da nossa lista. Nós já verificamos que a nossa lista foi apresentada corretamente, toda customizada, né? Agora ela não está mais apresentando somente um nome simples, está apresentando lá imagens, text view e o botão. E agora, se eu clicar aqui no botão excluir, olha lá, ele vai excluindo todos os nomes. Excluiu, 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 excluiu e excluiu. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessas aulas. Nós vimos aí um conteúdo bem extenso e importantíssimo, pessoal, que é a nossa lista, trabalhar com list view e lista customizada. Eu tenho certeza que vocês vão, em algum momento, precisar trabalhar com lista nos projetos de vocês. Por isso eu tomei o cuidado de fazer em aulas separadas, para não ficar um conteúdo muito denso, e tentar explicar o melhor possível para vocês entenderem como trabalha com list view, ok? Então, ficamos por aqui hoje e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!